Os 5 países mais corruptos do mundo. Tá aí uma lista em que ninguém quer aparecer. Mas corrupção é um dos problemas mais comuns que os países enfrentam e, para a felicidade de todos, menos dos corruptos, é um problema que nós conseguimos medir. E é por isso que hoje eu vou te falar quais são os 5 países mais corruptos do mundo e o porquê. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, eu vou listar para você os 5 países mais corruptos do mundo, segundo o Índice de Percepção de Corrupção da organização sem fins lucrativos Transparência Internacional. Algumas versões da lista circulam por aí, e algumas delas são diferentes da que eu vou mostrar aqui. É importante entender por que existe essa diferença. O Índice de Percepção da Corrupção usa a visão de experts que conhecem muito do país e pondera isso com a percepção da população local sobre corrupção. O estudo tem que ser feito por instituições de alta credibilidade, utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente, e ele tem que ser repetido com alguma frequência. Por fim, para que um país apareça na lista do Índice de Percepção de Corrupção, ele tem que ter sido avaliado por pelo menos 3 instituições diferentes, usando os critérios que eu mencionei antes, e a média final vai ser avaliada pelos 3 estudos. De vez em quando, as pessoas cortam alguns passos e pegam só a lista que tem a percepção da população, e é por isso que os resultados ficam diferentes. A população local percebe a corrupção do país de forma diferente do que a visão da população ponderada com a visão dos experts. Ok, agora que você entende a metodologia por trás da lista, nós podemos seguir. Se você gosta das listas de países aqui do canal, deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer ver mais desse tipo de vídeo e não deixe de sugerir o próximo tema lá nos comentários. E claro, se quiser continuar se informando sobre temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Agora sim, vamos para a nossa listagem. Sem mais delongas, quais são os 5 países mais corruptos do mundo? Em quinto lugar, nós temos a Venezuela. O governo da Venezuela é organizado em torno dos militares e no centro deles nós temos Nicolás Maduro. Maduro depende de amplos recursos para manter o apoio das Forças Armadas e continuar no poder. É por isso que ele tanto pratica quanto permite que os seus oficiais pratiquem corrupção com impunidade. Isso resultou na transformação da Venezuela em um país em que faltam alimentos, medicamentos, suprimentos básicos e todo tipo de serviço público para a população. Violações de direitos humanos, censura às mídias independentes e abusos sistemáticos em todos os níveis do governo são apenas alguns dos motivos pelos quais a Venezuela ocupa o 5º lugar na nossa lista. Se o 5º lugar já é esse caos todo, já imaginou os outros? Pois é, vamos ver. Em 4º lugar, nós temos o Iêmen. O 4º lugar da nossa lista fica à frente da Venezuela, porque além de todos os problemas que nós já listamos no país latino-americano, o Iêmen também é uma zona de guerra ativa. O país já era péssimo em transparência e respeito às instituições antes do conflito, mas desde 2011 o Iêmen é o palco de uma das maiores crises humanitárias da história. Milhões de pessoas tiveram que deixar as suas casas, centenas de milhares de pessoas buscaram refúgio em outros países, e o governo, que já era um antro de corrupção antes, agora disputa poder com os rebeldes Houthis, que não prometem ser nada melhor. Por esse motivo, o Iêmen é o 4º lugar na nossa lista. Em 3º lugar, nós temos a Síria. A Síria é outra zona de guerra ativa, mas dessa vez é uma mais conhecida que o Iêmen. E a Síria já vinha sendo depenada pela família al-Assad há décadas. Bashar al-Assad assumiu o posto que era do seu pai, Hafez al-Assad, e nada mudou. Mesmo hoje, em meio ao conflito, a Síria continua restringindo o acesso de organizações de ajuda humanitária ao país. Se quiserem entrar no país, precisam contratar companhias de segurança privada que pertencem a, claro, aliados do governo. Pior ainda, o governo sírio instrumentalizou a corrupção. As comunidades opostas ao governo são privadas de orçamento e serviços públicos, e as comunidades leais ao governo são beneficiadas com recursos extras. Isso conquista para a Síria o 3º lugar na nossa lista. Em 2º lugar, nós temos o Sudão do Sul. O Sudão do Sul já era uma região autônoma há bastante tempo, mas finalmente se tornou um estado independente em 2011. O problema de se tornar independente é que, de repente, você tem que resolver tudo por conta própria. Não que o Sudão fosse de grande ajuda antes.
mas o Sudão do Sul tem sofrido desde a transição. A corrupção permeia dos mais altos níveis do governo até os governos regionais e tribais. Faltam recursos, faltam leis, falta judiciário e falta interesse do setor público em resolver o problema da corrupção. Motivo pelo qual o Sudão do Sul ocupa o segundo lugar na nossa lista. E por fim, o nosso primeiro lugar. O melhor dos piores em corrupção. Não que isso torne o título mais palatável. O país mais corrupto do mundo, a Somália. A Somália é um problema sério. E claro, qualquer país que gera piratas em pleno século XXI só pode ser um problema sério. É um estado falido em que as instituições, para quase todos os efeitos, não funcionam. É por isso que a Somália é o pior país no índice de percepção de corrupção desde 2006. Tudo no país é maculado pela corrupção. Obras e serviços públicos só são feitos por meio de suborno. Oficiais do governo se apropriam de propriedade pública como se sempre tivesse sido deles, e os cargos do governo são monopolizados pelas indicações dos clãs locais. Mesmo os negócios do país já quase não consideram a existência de leis, vendendo bens estragados para os consumidores e ignorando, por exemplo, a tributação. Por esse motivo, a Somália ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Meus pêsames aos envolvidos. Ah, Bernardo, mas essa lista é mentira! O Brasil é o país mais corrupto do mundo e eu sei! Calma, coleguinha. Essa lista não redime muito o Brasil, não. Mas se tem uma coisa que ela nos mostra, é que sempre tem um buraco mais fundo. O lado positivo disso é que isso nos ensina o que evitar e em quais países nós devemos nos inspirar para melhorar em transparência e democracia. Por enquanto, apesar de não estar entre os piores, o Brasil continua em ranking 94. O problema é que ele está empatado em 94 com países como Etiópia, Sri Lanka, Sérvia e Cazaquistão. Eu não sei se você acompanha os papos de corrupção internacional que circulam por aí, mas eu nunca ouvi ninguém falar que é bom se inspirar no Cazaquistão. O Brasil pode não estar no fundo do poço, mas isso não nos dá um motivo para parar de escalar. Qualquer corrupção é corrupção demais. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E não deixe de se inscrever para não perder nenhum envio. Vejo vocês com o próximo vídeo do canal. Obrigado.